Seja muito bem-vindo, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero convidar você a refletir comigo sobre a mensagem que ela é o âmbito do Evangelho, sobre a nossa condição como seres humanos, qual era o nosso estado antes da vinda de Jesus, como nós compreendemos esse processo de salvação das nossas vidas, como nós encaramos isso de uma forma bem nítida e trazer para nossos dias a grandiosidade da graça de Deus, e ela ser mostrada, e ela tem sido mostrada, tem sido falado no longo dos tempos, para que esse homem tivesse uma consciência e uma conscientização que nós precisamos realmente estar a cada dia em busca de um aperfeiçoamento em Deus para o nosso crescimento, para a nossa mudança realmente de condição. Aquele estado de pecador condenado e está agora no estado de plena luz, de salvação. E Paulo ele faz declarações aos Colossenses que outrora nós habitávamos no reino das trevas e Cristo nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu quero mostrar algumas passagens bíblicas aonde o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 11, Paulo diz que não havia ninguém que buscasse a Deus, não havia ninguém que prestasse a Deus um culto. E Paulo ele vai declarando que por que essas pessoas não buscavam. Quando ele fala as pessoas, ele está falando dos seres humanos. Por que o homem ele não estava disposto a buscar a Deus? Por que Deus ele não era a prioridade do ser humano? Por que o homem não priorizava Deus em primeiro lugar? Por que este homem não tinha um despertar de um buscar, de um cultuar a Deus? As próprias ações do homem, o pecado, cauterizou essa mente de uma tal forma que o homem, a única coisa que o homem não tinha desejo e vontade era de buscar a Deus. E Paulo ele faz um relato a partir do versículo 11, que a boca destes homens falavam mentiras. Esses homens se tornaram mentirosos, caluniadores, e uma série de questões que Paulo fala acerca da vida desse homem. Paulo diz que esses homens não faziam mais o bem. A boca desses homens estavam cheia de mentiras. Ele diz: a boca desses homens estão cheia de maldições. Ou seja, o que permeava na mente destes homens era a maldade. E a maldade não permitia que esse homem tivesse nenhum tipo de condução ou de sensibilidade realmente para com Deus. Quando o versículo de número 23, Paulo diz assim: e todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Paulo diz assim: todos pecaram, todos nasceram, depois do pecado de Adão, todos nasceram debaixo de condenação, todos estão condenados. Todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas o que se percebe é que no longo da história da humanidade, Deus ele sempre procurou se relacionar com esse homem, viabilizar meios para que este homem voltasse a Deus. Nós observamos os patriarcas, nós observamos Moisés, nós observamos Deus mandando pessoas, os profetas, os juízes. Era Deus sempre tentando trazer esse povo
esse homem caído de volta para uma comunhão com Ele. E Paulo escreve em Romanos capítulo 6, no versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. E Deus, olhando para esse homem que não tinha nenhuma condição, o homem não tinha nenhuma condição de chegar a Deus pelos seus próprios méritos. Mas como Deus ele não desistiu desse homem, João capítulo 3, versículo 16, é o texto-alvo da Bíblia, diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo para que o mundo pudesse ser resgatado, ser salvo por Ele. E é importante que Jesus ele se apresentou, pregou a sua mensagem, curou, purificou os leprosos e trouxe uma mensagem de arrependimento para que o povo pudesse realmente se converter dos seus pecados. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, Paulo diz: se tu crer no teu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. O ponto de partida para que nós possamos alcançar em Deus, em Cristo, uma salvação, é reconhecer o sacrifício de Jesus lá na cruz. Isaías, no capítulo 53, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Como raiz de uma terra seca, ele foi subindo como renovo perante eles. Ele diz que ele não tinha parecer, ele não tinha formosura, nenhuma beleza nós víamos nele para que nós o desejássemos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías está fazendo um relato de um servo sofredor, de alguém que se colocou no meu e no seu lugar para que nós pudéssemos ter uma vida e vida em abundância. O versículo 10 do capítulo 10 de Romanos, Paulo faz uma declaração, diz que um coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. No versículo 13, Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz, ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquilo que te trazia condenação, agora te traz uma absorvição. Jesus, ele te absorveu. Jesus, ele rasgou aquela cédula que te condenava. E o que é que eu tenho que fazer hoje, pastor? O que você tem que fazer hoje é reconhecer que Jesus Cristo morreu no seu lugar. Você não tinha condições e nem a possibilidade de buscar a Deus pelos seus próprios méritos. Foi Jesus quem te resgatou. E o que é que eu tenho que fazer em prol daquilo que Ele fez por mim? É reconhecer o senhorio de Cristo. Reconhecer que Ele é o Senhor da tua vida. Reconhecer que sem Jesus você não consegue chegar a lugar nenhum. Jesus disse que aqui nós teríamos 100 vezes mais e por fim a vida eterna. E a vida eterna de gozo, de paz, é só em Jesus Cristo. A própria palavra de Deus ela nos adverte que não há um outro nome sobre a terra ou debaixo do céu pelo qual nós devemos ser salvos. Jesus Cristo. Salvação é em Cristo Jesus. Ele foi o único ser que morreu na cruz em benefício da humanidade.
Ele se entregou a si mesmo. Isaías faz um relato desse servo que foi moído pelas nossas transgressões. Isaías relata que só ele teve o poder de dar a sua vida em prol da humanidade, para que nós pudéssemos hoje estar declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, Paulo diz que já não existe nenhuma condenação. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, a partir de uma aceitação, a partir de uma confissão que você faz, aceitando a Jesus, declarando que Jesus é o Senhor da sua vida, a partir desta aceitação, não existe nenhuma condenação sobre a tua vida. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então a gente tem que observar que Jesus Cristo, ele ofereceu-se a si mesmo em resgate deste homem caído, desse homem que não tinha condição de, por mérito, buscar a Deus. Mas ele veio. João, no capítulo 1, ele diz que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. João começa a declarar, diz que todas as coisas foi feita por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra, ela tomou forma humana e habitou entre os homens, para que estes homens reconhecessem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Jesus, a gente observa que no longo de 3 anos e meio do seu ministério, Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus purificou leprosos, paralítico andou, cego viu. Isto era uma comprovação de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus mostrou esses milagres para declarar ao mundo que ele era o enviado de Deus, ele era o enviado do Pai. Eu estou pregando e eu estou afirmando, eu estou demonstrando na prática que ele é o Messias enviado. Queridos, que esta palavra ela possa ter trazido um pouco de esclarecimento. Como nós vivíamos antes, sem nenhuma esperança. Era um povo sem expectativa. Todos estávamos condenados. Jesus nos resgatou. Você hoje tem a oportunidade de reconhecer o sacrifício de Jesus, o aceitando como Salvador da sua vida, aceitando como Senhor. Eu dei as referências para você conferir, para que não haja nenhuma dúvida daquilo que está sendo falado com muita clareza, para que você entenda que o homem, ele precisa de Jesus para continuar nesta caminhada. E é importante que há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas para aqueles que estão em Cristo. Paulo, ele faz uma declaração lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante. Paulo diz que nós seremos arrebatados, nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Importante que Paulo diz assim, e o mesmo Senhor. Que mesmo Senhor é esse? O mesmo Senhor que prometeu lá em Atos capítulo 1 que ele iria voltar outra vez. Os anjos declaram isso, que aquele Jesus que vocês viste subir, ele há de vir. Paulo, ele faz esta declaração em 1 Tessalonicenses 4,16, justamente ele dizia o mesmo Senhor, é como se dissesse assim, o mesmo Senhor que fez a promessa, ele descerá do céu com voz de arcanjo, alarido, trombeta de Deus. Ele diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós
o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Ele diz: consolai uns aos outros. Paulo está dizendo: anime aqueles que estão desanimados, anime eles com esta verdade, que Jesus voltará. O escritor aos Hebreus, ele declara que aquele que há de vir, virá e não tardará. Então, são verdades que estão nas Escrituras, para nós basearmos por ela e andarmos nela, para que quando a trombeta tocar, nós estejamos preparados para subir ao encontro do Senhor. Que Deus te abençoe, reflita sobre esta palavra, reflita sobre a tua condição como cristão e a decisão mais importante que você tem que fazer: confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus, Ele é Salvador de muitos, mas Ele é Senhor de poucos. Porque muitos querem Jesus como Salvador, mas poucas pessoas querem Jesus como Senhor. Jesus, Ele só pode ser Salvador e Senhor quando nós fizermos uma entrega total das nossas vidas. Receber benefício de Deus, sempre vai haver um maior número de pessoas que quer bênção, quer ser abençoado, quer receber promessa, quer receber palavras bonitas. Mas de contrapartida, eu preciso fazer algo para o Senhor. Sou carente de promessas, da palavra, eu preciso de Deus, mas eu preciso oferecer algo de mim para Deus, seja tempo, seja o meu louvor, a minha adoração, o meu reconhecimento de que Ele é Senhor da minha vida, que é Ele que está no controle da minha vida para uma vivência realmente com Ele, de intimidade e de aprendizado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que Ele possa te guardar. Sou o pastor Antônio Alencar, tenho a honra de ter vocês como ouvintes da palavra de Deus. Esse é o nosso papel, de estar ministrando a palavra e enriquecendo o seu conhecimento, e você refletindo sobre aquilo que as Escrituras estão nos instruindo para uma qualidade de vida melhor com Deus. Que Deus te abençoe.